Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era da igreja de Tiatira. Na última oportunidade, encerramos a leitura na página 192. Vamos retomar a partir daqui. O irmão Brana, depois de falar de São Patrício, então o irmão Brana vai falar sobre o mensageiro desta era de Tiatira, que foi São Columba. E ele diz: cerca de 60 anos após a morte de São Patrício, Columba nasceu no condado de Donegal, Irlanda do Norte, da família real de Fergus. Ele tornou-se um brilhante e consagrado erudito, memorizando a maior parte da escritura. Deus o chamou em voz audível para ser um missionário. Após ter ouvido a voz de Deus, nada pôde detê-lo. E seu ministério miraculoso fez muitos historiadores aclamarem-no junto aos apóstolos. Tão grande foi seu ministério, acompanhado de sinais sobrenaturais, que alguns, principalmente estudiosos em Roma, pensavam que os relatos eram exagerados. Numa de suas jornadas missionárias, quando se aproximava de uma cidade murada, ele encontrou os portões fechados para ele. Ele alçou sua voz em oração para que Deus pudesse intervir e permitisse que ele tivesse acesso às pessoas a fim de pregar. Porém, enquanto ele orava, os mágicos da corte começaram a perturbá-lo com altos ruídos. Ele então começou a cantar um salmo. Enquanto cantava, Deus aumentou tanto o volume de sua voz que abafou os gritos dos pagãos. Repentinamente os portões abriram-se espontaneamente. Ele entrou e pregou o evangelho, ganhando muitos para o Senhor. Em outra ocasião, quando ele também fora impedido de entrar numa vila, quando ele se voltava para partir, o filho do chefe de repente ficou extremamente doente, prestes a morrer. São Columba foi rapidamente procurado e chamado de volta. Quando ele fez a oração da fé, o rapaz foi instantaneamente curado. A vila foi então aberta à evangelização pelo evangelho. O evangelho puro que foi pregado por Columba e seus cooperadores espalhou-se por toda a Escócia, conduzindo-a a Deus. Também transbordou até a Irlanda e pelo norte da Europa. Seu modo de difundir o evangelho era que talvez 12 homens, sob um líder, entravam em uma nova área e literalmente construíam uma cidade centrada no evangelho. Entre estes 12 homens haviam carpinteiros, professores, pregadores, etc., todos maravilhosamente versados na palavra e vivendo consagrados. Esta pequena colônia era circundada por um muro. Logo, este recinto era cercado por estudantes e suas famílias em seus próprios lares, aprendendo a palavra e preparando-se para sair e servir ao Senhor como missionários, líderes e pregadores. Os homens tinham a liberdade de casar, embora muitos não o fizessem, a fim de servir melhor a Deus. Eles permaneciam livres da ajuda do Estado e por isso evitavam a política. Em lugar de atacar outras religiões, eles ensinavam a verdade, pois criam que a verdade era a arma suficiente para cumprir os fins que Deus tinha em mente para eles. Eles eram completamente independentes de Roma. São Columba foi o fundador de uma grande escola bíblica na ilha de Rye, em frente à costa sudoeste da Escócia. Quando ele chegou lá, a ilha era tão estéril e rochosa que não podia produzir suficiente alimento para todos eles. Porém, Columba semeou a semente com uma mão, enquanto mantinha a outra levantada em oração. Hoje a ilha é uma das mais férteis do mundo. Desta ilha centrada na Bíblia saíram poderosos eruditos, revestidos de sabedoria e do poder de Deus. Quando li a história deste grande servo de Deus e a maravilhosa obra que ele fez, entristeceu meu coração descobrir que o poder papal, ansiando trazer todos os homens sob o seu controle, veio e finalmente corrompeu estes campos missionários e destruiu a verdade como fora ensinada por Columba. A saudação é o tópico, leitura bíblica, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. E o irmão Brana diz: a revelação da divindade à era de Tiatira é que Jesus é o Filho de Deus,
Uma vez nos dias de sua carne, ele foi conhecido como filho do homem. Porém, já não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais o filho do homem, o grande profeta, que em si mesmo reuniu todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai. Agora o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder e está acima de tudo e sobre tudo, para louvor de sua própria glória. Sua glória ele não compartilhará com nenhum outro. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum. De cima ele olha para Tiatira, e eis que vê nessa cidade e nesta quarta era a honra que pertence somente a ele, concedida a outro. Seus olhos chamejam com o fogo da ira e do juízo quando vê Apolo reverenciado como filho de Deus, quando somente ele é o unigênito do Pai. Quão terrível deve ser seu juízo sobre a religião da era de Tiatira, na qual os membros da igreja, como os adoradores pagãos do filho de Deus, Apolo, o filho de Zeus, exaltam um governante humano até a adoração, apoiados pelo poder do Estado. Pois foi isso exatamente o que ele viu. A Igreja Católica Romana, completamente imersa na adoração de ídolos, baseada em ritos do deus Sol, Apolo, tinha exaltado um homem até a própria deidade, Papa, através do casamento da Igreja com o Estado. Porquanto Tomás de Aquino e Álvares Pelágios formularam e afirmaram que o Papa parece ser aqueles que o veem com olhos espirituais, não um homem, mas um Deus. Não há limites à sua autoridade. Ele pode declarar ser correto o que quiser e pode retirar de qualquer um seus direitos desde que ele ache conveniente. Duvidar deste poder universal resulta em ser impedido de entrar na salvação. Os grandes inimigos da igreja são os heréticos que não aceitam o jugo da verdadeira obediência. Isto não é o irmão Brana falando. Agora o irmão Brana fala: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porém o Papa de Roma mudou a palavra. Ele a converteu em um mediador entre Deus e o homem, não homens. Porém agora ele interpõe-se entre o mediador e os homens, mas não há nenhum outro mediador exceto o Filho. O Papa anuncia a salvação através da Igreja de Roma. Porém não há salvação a não ser através do Filho de Deus. Não é de admirar que os olhos chamejem em ardente juízo. Não é de admirar que os pés sejam semelhantes ao latão reluzente, quando ele se acha pronto para esmagar os reinos ímpios deste mundo, reduzindo-os a pó e poeira. Graças a Deus por estes fortes pés de latão. Eles passaram pelo juízo por nós. Eles agora são nosso fundamento, porque o que ele ganhou é nosso. Nós nos achamos identificados nele, em Jesus, o Filho de Deus. Encerramos na página 194. Os irmãos podem colocar-se de pé.